Em muitas empresas, a conta de energia ainda é tratada como uma despesa fixa, mas na prática, ela pode esconder falta de estratégia e dinheiro saindo do caixa todos os meses. Ao mesmo tempo, cada vez mais empresas estão percebendo que a energia também é gestão e ganho de competitividade. E quando esse tema é ignorado, o empresário pode estar literalmente deixando o dinheiro na mesa. Está começando mais um episódio de Decisão Energética. E hoje, para falar sobre energia solar aplicada ao ambiente empresarial, estão comigo Bruno Mesh, Fala pessoal, Bruno aqui, diretor comercial e executivo da Regional Sul da Solturi. Samuel Strelov Tudo bem, pessoal? Bom dia. Engenheiro eletricista aqui da Soltura, responsável pelo atendimento às grandes contas. e Evaldir Teurer. Bom dia, pessoal. Sou sócio proprietário da Locajá. Nós temos uma empresa de locação de equipamentos. Contamos com 6 unidades aqui em Santa Catarina. Muito bem, tá? Olha, a mesa tá bem Bem gabaritada. gabaritada, de Até peso. fizemos um trocadilho com o sobrenome do nosso convidado aí, que é Teurer em É, alemão, é um cara caro, é né? isso Então aí. tem o A seu hora é devido valor. cara. A hora é cara, a hora é cara. A hora é cara, vamos lá. Eu trouxe uma pergunta aqui para aquecer a nossa conversa, né? Para cada um de nós entendermos como é que a gente encara aí essa questão da empresa que começa a olhar para a energia de forma mais estratégica. Qual é a primeira mudança da mentalidade que a gente precisa que aconteça dentro da empresa? Bruno. Eu acho que, Otávio, o empresário de hoje, ele precisa entender que tudo na empresa, na indústria, na empresa, de qual segmento for, é importante. Mas eu acho que a função do fundador, do CEO, né, de quem dá frente do negócio, ela é estratégica, né? Quando a gente fala de energia, a gente fala de um ponto que move a empresa, né? Sem energia, eu acho que 90% das indústrias, empresas e negócios no país inteiro não operam, né? E isso pode se tornar um problema ou uma decisão que pode mudar o jogo do seu negócio, né? Então, hoje, as empresas que tomaram essa iniciativa de buscar uma fonte de geração de energia própria, que ficam independentes no custo da energia, independente do valor que seja cobrado pela concessionária, além de ficarem independentes, tem um diferencial competitivo, que eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Falamos num podcast passado sobre o diferencial competitivo do agronegócio. E esse Exatamente. mesmo diferencial competitivo se aplica na indústria. Perfeito. Samuel. Eu acredito, Otávio, que a gente precisa, primeiramente, entender que essa mudança de mentalidade está associada a pensar que não é algo simples, né? A parte de fatura de energia, o seu consumo, e tratar isso como algo que seja gerenciável, né? Então, justamente pensar que a gestão da empresa precisa pensar isso. E isso precisa ser casado juntamente com o fato de ter a necessidade de você conseguir medir e planejar o seu consumo de energia elétrica, né? Então, através disso que você vai conseguir ter esse primeiro passo de mudança, né? Perfeito. Exato. Evaldir, você conhece esse tema de cadeirinha, né? Então, Otávio, para nós foi uma quebra de paradigma, porque nós temos nossos custos fixos da empresa, que são muitos, nossa carga tributária no Brasil é gigante. E, na verdade, é um projeto que já estava em pauta para ser colocado, e em função do Bruno ser amigo nosso, já de longa data, vi esse menino crescer, ele veio, nos apresentou o projeto e ele me convenceu Uhum. de colocar energia. E, de toda forma, ele estava correto e eu já deveria ter colocado há bem mais tempo isso. E o que que foi a razão da virada de percepção nisso? Foi só o fato do Bruno chegar com esses olhos azuis lá ou tinha... Não, fosse por isso eu não iria comprar, não. Não, na verdade é o seguinte, a energia, como a empresa da a Locajá, ela tá crescendo, eh, bem nos últimos anos, o nosso custo fixo da energia estava subindo demais. Uhum. E isso estava nos pesando, porque há 21 anos atrás, quando nós iniciamos com a Locajá, nós éramos sozinhos em Jaraguá. A Jaraguá é aqui. Então, ou era alocar com a Locajá, ou era alocar com a Locajá. Não tinha muita Hoje não. alternativa. Hoje, passados os anos, vieram os concorrentes, e Uhum. aí o custo fixo vai apertando. Perfeito. Então, isso foi um ganho significativo para a Locajá. Ou seja, você olha lá para o teu extrato, pô, custo fixo grande, energia ali tem uma possibilidade De redução. de Que é o redução. diferencial competitivo, né? É. Exatamente. Acho que esse é um ponto importante, né, Rodir? Lá no passado, como o Rodir falou, eles são pioneiros, né, dominavam a região. Quando entram concorrentes, né, normalmente para um concorrente entrar, ele vem com o quê? Com preço, né? E ele Exatamente. quer justificar a competitividade dele no preço mais baixo, né?
de um lado faz sentido, de outro, poxa, quanto que ele vai conseguir ser consistente nisso a longo prazo, né? E uma maneira da gente ter uma competitividade maior, eu que já sou uma empresa sólida, né, é eu trabalhar no meu operacional. Então, a energia que se torna um custo fixo, porque eu tenho que ter ela para operar a minha empresa, eu consigo trabalhá-la hoje, né? Então, Uhum. hoje, na empresa do Evaldir, na Alcajá, você tem uma visão importante. Apesar deles entregarem os melhores serviços que tem no mercado no segmento deles hoje, ainda assim, óbvio, não são os mais baratos, mas entregam um preço super competitivo perante o que eles conseguem entregar, justamente porque em algumas operações conseguiram otimizar custos, né? Eu acho que isso é Perfeito. uma visão que a gente precisa ter. Perfeito. Né? Mas por que que o empresariado, de um modo geral, demora tanto para virar essa chave, né? Porque ele encara isso como um custo operacional e está tudo É, bem, eu acho que é isso aí. e não É. transforma isso numa Otávio, estratégia de Acho que isso o gestão. Valdir pode só, contribuir. só pegar um gancho aqui do Bruno, você perguntou ali, e o empresário, muitas vezes, ele entra na zona do comodismo. Entende? Então, aquela conta já está fixa lá, nós Uhum. pagávamos lá ao todo R$ 3.000, e hoje caiu radicalmente isso aí, porque eu incluí a Loca já, incluí minha casa, o apartamento da minha sócia, o apartamento da minha filha, e agora vou incluir, com a nova aquisição da nova unidade da Solture, Uhum. as outras filiais nossas. Então, isso dali estava nos pesando demais. E como o Bruno falou, eu não consigo entregar o melhor produto com o menor custo, Justo. entendem? Se o cliente nosso hoje, ele for colocar uma máquina e ele vai ver que, peraí, eu estou às vezes pagando muito próximo ou um pouquinho mais, mas a qualidade do atendimento, a prestação de serviço que não vai deixar na mão, isso Uhum. faz a diferença, Otávio. Uhum. É fácil fazer essa análise, Samuel? Tu que é um cara que normalmente entra nesses projetos, né? Como é que fica tangível pro empresário que está na hora de. Eu vejo que nesse tipo de situação, o empresário ele precisa parar, né, muitas vezes para pensar um pouco no plano que ele tem, justamente na parte estratégica da empresa, e parar de tratar a conta de energia como algo automático, né? Então, hoje, a gente pode ver que talvez a conta vem, muitas vezes acho que o próprio, a diretoria, ou o dono, talvez não veja, não dê a importância que talvez merece, né? E justamente por isso, né? É pago porque sempre foi feito assim. É Né? isso aí. Então, é um dos custos operacionais mais altos, talvez até o maior em alguns casos, a depender de como é, né? Então, justamente não ser algo automático. E assim, às vezes a gente não tem essa percepção justamente pelo fato de que não é medido isso. Então, se você não gerencia algo, não tem valores, só o valor monetário muitas vezes não vai te trazer uma análise fiel do que você precisa ter lá para melhorar isso. Uhum. Então, a parte de medir e gerenciar, acho que é o que precisa ser feito para então a gente conseguir ter essa virada. Mas isso entra num ponto importante, porque a gente vê uma coisa no mercado, as empresas têm, né, N setores, né, dentro da empresa. E não tem hoje, né, salvo algumas exceções, vamos lá, alguém olhando para isso. Alguém olhando para a eficiência de energia utilizada na empresa. Não existe, né? Bruno, eu preciso ter na minha empresa? Não, você pode contratar uma empresa, de repente, como a nossa ou outra empresa que presta serviço para te dar esse apoio. Vou trazer um caso do mês de janeiro. Nós negociamos um projeto em Jaraguá do Sul, com uma grande empresa em Jaraguá, e antes da gente fechar o projeto com a empresa, que traria o menor custo-benefício para eles, nós identificamos um problema, juntamente com o Samuel, na análise das faturas do cliente. O problema é o seguinte: esse cliente tinha um custo fixo na fatura, que ele já pagava há 3 anos, que quando eles projetaram aquilo lá, não estava na conta e não deveriam estar pagando. Só que ninguém ficava olhando aquilo todos os meses. E esse custo é de mais ou menos R$ 2.500 Por mês, por 3 mês durante anos. 3 anos. Uau, Em olha. uma conversa de 10 minutos com o time da Solturi na mesa, nós matamos esse assunto e daquele mês em diante eles não pagaram mais. Então eu acho que esse ponto, Otávio, entra no que o Evaldir falou, no que o Samuel falou. O empresário está cômodo de fato, né? Uhum. Poxa, eu tenho que pagar, né? A energia faz parte da minha operação. Se eu não Uhum. pagar energia, eu não opero. Né? Só que você pode operar com custo quase zero dessa energia. E eu acho que esse é o jogo, né? Uhum. Então, quando o empresário entende isso, né? Porque sempre fica aquela decisão, e a gente já passou por situações como essa. Ah, eu compro uma máquina nova ou coloco um sistema de energia solar. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Isso aqui é para você reduzir um custo operacional da tua empresa que vai te trazer independência energética para frente, né? Uhum. Comprar uma máquina nova tem que estar no planejamento estratégico, mas colocar energia solar também, E porque pode até em alguns, né, dependendo do prazo, pode até facilitar facilitar essa aquisição de na um novo equipamento. aquisição, exato, na renovação, enfim, né? Exatamente isso. Muito Exatamente. bem. Não, e é um caminho sem volta, né? Sem volta. Porque você vai estar operando a tua empresa, você vai sempre precisar de energia, porque pagar tão alto sempre? E vamos lá, né, Valdir? Se amanhã a concessionária de energia acordar de mau humor e falar assim, olha, vai dobrar o preço da energia. Quem consome direto da concessionária e não gera a própria energia, não tem o que fazer. Não sei. Se você não quiser e não pagar, eles vão cortar a sua energia. Você tem que consumir, ponto, né? Óbvio, isso não acontece no país hoje, vocês têm legislações que não permitem essa Sim. modificação tão radical, mas a Uhum. gente vem em todos os anos com aumento de 8 a 10%. Se você somar 10 anos, a gente está falando de 100% de aumento, né? Então, É acho bem que é bem significativo, significativo, né? né? 3 mil reais durante 10 anos subindo 10% todo ano. Poxa, É muito é um dinheiro. volume É muito considerável. dinheiro É que muito dinheiro. poderia estar sendo aplicado em outras frentes. A Exatamente. gente tem uma audiência ampla, né? Então a gente tem perfis diferentes, e de repente eu queria só esclarecer. A compra de energia e um projeto de energia solar é diferente do residencial para industrial. Não é a mesma dinâmica Diferente. de análise para definição de tamanho do projeto, enfim. É isso, Samuel? Sim, vamos lá. A parte principal com relação ao dimensionamento, ele vai seguir o que a gente tem de um perfil de consumo desse cliente, sendo ele um residencial ou um comercial industrial, né? O que é muito importante, e isso soma com o que o Bruno comentou, que é essa parte da consultoria que a Sultura fornece junto. Justamente pelo fato de identificar pontos de redução de pagamento de algum tipo de tributo ou enquadramento tarifário, sem muitas vezes investir em nada, inclusive, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando você trata de um cliente industrial, você já vai fazer uma consultoria na análise de fatura, vendo enquadramento de tarifa e também a demanda contratada. Depois disso, você começa a entender um pouco de perfil de consumo do cliente e também análise técnica, viabilidade, parte estrutural, né? Horário de consumo. Exatamente, tudo isso muda muito, né? Então, você tem hoje dentro da indústria momentos do seu dia que você paga diferente na energia. Então, alterar isso, às vezes, algum processo dentro da sua empresa, já vai fazer você ter uma economia de energia. Sem efetivamente investir nada, só alterando. Mas assim, na média, o empresariado conhece essas diferenças? Não. Normalmente não. Normalmente não. Que Normalmente é uma não. coisa básica, né? Porque, Não. pô, todo mês eu tô desembolsando 10, 15, 20, 30 mil É um reais. profissional que hoje você até tem no mercado, mas eu acho que não se coloca tão fácil, né? O Uhum, nome já é mais complexo, é uhum, eficiência energética. Alguém que uhum, trabalha com eficiência energética. Basicamente é o quê? Uma pessoa que vai te trazer o teu panorama. Olha, hoje você gasta tanto, isso a gente pode mudar. Como? Mudando a rotina da empresa, alterando alguma maneira de tributação, né? Tudo isso são soluções que a Solturi consegue englobar para os clientes, né? uhum. Então, a gente entende que por um desconhecimento geral, né? Isso vai das faturas da nossa residência à fatura do nosso negócio, né? Acho que isso acaba sendo, poxa, será que eu vou sair dessa zona de conforto? Tá, por mais que eu esteja pagando, eu preciso pagar. Uhum. Agora, sair disso não é tão simples, né? Não, Tem que dar uma e quando a balançada. gente olha assim para as empresas, de modo geral, a gente tem perfis bastante distintos, né? E a gente sabe que boa parte do empreendedor, ele é ele na Sim. lida, né? E quando a gente É, fala assim um nome bonito, eficiência energética, a gente muitas vezes imagina, não, tem que ter um departamento, não sei o quê, não sei o quê. Cara, mas isso pode ser aplicado em qualquer empresa, pode sim, ser qualquer uma empresa. cafeteria, pode ser quantas pessoas tu tem hoje no teu administrativo Hoje é lá? próximo das 6 unidades, dá umas 60, 62 pessoas hoje. Aham. E sabe o que é o mais legal também disso tudo, Otávio? Que na época eu nem sabia. A minha filha que está lá em Itapema morando, ela desfruta dessa Olha só. comodidade aí. Daí ela falava: meu pai, estou gastando muito de energia. Incluímos ela no pacote. Uhum. Hoje ela não tem sustos com a energia dela, mesmo com esses calorões que tem dado aí, Uhum. usa ar-condicionado direto, então ela sabe que vai pagar a taxa mínima e sem nenhum problema. Perfeito. Próprio dentro da empresa. É, Eu sou mesmo, eu passo lá, vejo uma luz, eu já ia apagando. Né? E hoje, tipo assim, mesmo que ela esteja acesa, eu apago, mas não é sim, com aquela, sabe, com a angústia preocupação do de custo, né? É mais para uma isso, conscientização, né? exatamente. De evitar desperdício, né? Acho que é Mas é importante. uma coisa também, Bruno, que a gente vê bastante, né? A gente participa desses atendimentos, então, muitas vezes a parte de eficiência energética da empresa, quando tem alguém que é responsável por isso, está na manutenção, É, né? E o pessoal da manutenção, eles têm uma obrigação muito clara e
objetiva, que é não deixar a fábrica parar. Apagar incêndio o tempo todo, Tem que, né? literalmente. Tem Não que pode deixar funcionar. uma máquina É, parada, do é. tipo. Então, situações como essa, por vezes, né, infelizmente, acabam ficando um pouco de escanteio, tá? Uhum. Mas assim, às vezes existe a pessoa, mas ela tem obrigações que são mais urgentes, que de fato é deixar a máquina operando. E aquele negócio, né? Às vezes é uma conversa de 10 minutos com uma equipe especializada que entende do assunto e resolve muitas coisas, né? Uhum. Ele não entra em, inclusive, nesse caso que eu comentei agora dessa indústria, eles não tinham nem comprado e a gente já levou a solução. Exato. Então, acho que isso acaba afetando e trazendo pontos muito positivos para a indústria, né? Uhum. E também levanta pontos aí no meio da negociação, é importante. Perfeito. E, tecnicamente, o que precisa ser analisado para entender se a energia solar faz sentido ou não para uma empresa? Para toda empresa faz sentido ter energia solar? Ou tem situações que não. Olha, posso dizer que para toda empresa faz sentido, tá? Mas mudam de acordo com alguns cenários, né? Uhum. É o cenário de enquadramento dessa empresa, se ela está no grupo A ou no grupo B, tem cenários de rentabilidade diferentes, né? Tem custos fixos na fatura de energia das empresas que vai variar de uma para outra. Então, se no residencial nós já temos uma análise personalizada, no industrial, né? A gente fala de análises extremamente personalizadas e bem minuciosas, né? Onde a gente vai entrar, e hoje, né, o Samuel já faz esse trabalho muito bem feito, nós não apresentamos apenas uma proposta de energia solar, nós apresentamos uma proposta de energia solar com impacto financeiro, porque no final do dia é isso que o empresário quer ver, Uhum. né? Olha, legal, bonito, são 200 módulos fotovoltaicos, são inversor tal, vão instalar assim, a empresa é perfeita, tudo maravilhoso. Mas quanto que de fato, né? O teu discurso era, vai economizar 90% da fatura. No industrial não funciona assim, Uhum. né? No industrial você fala em valores monetários, trazendo a realidade para o empresário para ele entender, olha, eu vou economizar X valor, investindo tanto, o retorno de investimento em X tempo, o nível de manutenção é esse, esse, esse. Acho que isso tem que estar muito claro e a gente faz muito bem isso, né, Samuel? É justamente esse fato que foi comentado. Então, a consultoria, de fato, é um negócio que funciona muito bem para nós, né? Então, muitas vezes, a alteração de algum grupo tarifário ou algo desse tipo afeta diretamente a rentabilidade, né, e o payback desse projeto. E pensando muito nisso também, a gente vê que muitas vezes, como você comentou, inclusive, o empresário ele não sabe disso. Uhum. Então, por um mesmo investimento, você consegue ter uma rentabilidade maior muitas vezes, né? A depender de como está contratada essa empresa. Então, pontos que nem esse, depois, claro, avaliar a questão de demanda contratada, a parte do perfil de consumo, né? Faz parte do atendimento como um todo. Pode falar. Só pegar um gancho ali, essa parte da consultoria, foi aonde que o Bruno me convenceu na época. Uhum. Porque já tinham aparecido outras empresas querendo vender o projeto. Entendeu? Como a Loca já tem vários concorrentes, vocês também têm vários Sim. concorrentes. Aham. Mas nenhum deles trouxe uma solução tão completa quanto o Bruno me trouxe na Uhum. hora e me mostrou e me provou que era possível fazer Hum. uma redução drástica na nossa energia e é onde que ele me convenceu. E eu sou Ele grato a te ele. convenceu, criou uma expectativa, mas em que momento tu percebeu que, poxa, eu realmente fiz a coisa certa? Até No dia a dia, no dia a dia já de cara assim de cara já a nossa energia despencou, aí incluímos a minha filha também, minha filha pagava lá na praia 800, 900 reais por mês de energia, hoje ela paga a Uhum. taxa mínima. Inclusive foram incluídas depois, né? Então o Sim, projeto inicial começou com unidade, né? E depois, vamos incluir essa, vamos incluir aquela. Tudo é o projeto fotovoltaico ele é bem flexível, né? Eu consigo trabalhar com ele. Poxa, vamos atender essa unidade, sobra X% a gente manda para aquela, o outro X% manda para outra, né? Uhum. Então a gente consegue fazer isso. Tem controle sobre isso. Inclusive recentemente foi feita uma ampliação de um projeto em outro galpão da Locajá, onde aquele galpão vai suprir a energia daquele galpão lá e também vai mandar para as outras unidades que a Loca já veio perfe- construindo nos últimos Eu perfeito. acredito meses. que o ponto que o empresário entende, né, e vê que o que ele investiu realmente fez sentido é quando ele vê a fatura tendo desconto, né? É. Então, por isso que eu digo, a importância desse elemento de expectativa, tanto a parte técnica, né, de entender a fatura, e também a financeira, né, de rentabilidade. Porque muitas vezes você pode investir 200 mil reais para retornar 1% ou 2, 3%. Isso vai fazer muita diferença. Quando a gente trabalha com uma venda mais consultiva, que nem a que a gente trabalha aqui, a gente também tem a oportunidade de oferecer outros tipos de produtos, serviços. O que mais se está falando hoje? O que mais que a gente poderia oferecer, por exemplo, para dar mais segurança, garantia, estabilidade? Eu acho que dentro do escopo do que a Solture hoje traz para o mercado, vamos falar do que já tem hoje, né? Usando a Uhum. Loca já como exemplo. Produtos adicionais. Cara, a gente tem uma limpeza especializada, que é a manutenção que precisa, né? Então a gente, Uhum. de fato, né? Ah, energia solar não tem manutenção. Tem.
né, você tem que, obrigatoriamente, uma vez por ano, fazer pelo menos uma limpeza no seu projeto. E essa limpeza não é só ir lá, passar uma água nos módulos e pronto, né? É Uhum. você ir fazer um reaperto, é você fazer uma nova medição, né? Para que você faça também uma preventiva, né? Junto a isso, né, o seguro daquele sistema, que vai proteger contra casos fortuitos de força maior, vendaval, incêndio, granizo, furto, né? Uhum. Que é extremamente importante. E a gente entrou numa leva agora, que é um tema importantíssimo, até ia entrar nesse assunto com o Evaldir antes, aqui nos bastidores, né? Que agora nós temos uma solução, que é uma solução com baterias, né? E ela pode ser aplicada em residência, comércio, apartamento, clínicas e indústrias. Como na indústria. E recentemente, inclusive, gravei um vídeo aqui no posto de combustível do lado, que nós temos um ponto. A indústria, normalmente, né, não é o caso do Valdir, porque ela não precisa desse serviço, mas na indústria, normalmente a indústria trabalha num horário de ponta, né, que é o horário das 6h30 da tarde às 9h30 da noite, né? E nesse horário a indústria costuma pagar de 2,5 vezes a 3 vezes o valor da energia normal. Exatamente. O que as empresas faziam para que isso não acontecesse, para que eu não pagasse isso? Elas colocavam um gerador a diesel, né? E quando dava 6h30, né? Quem trabalhou em empresa que tinha um gerador lembra, né? 6h30, o gerador começava a atuar. E o gerador atuava até as 9h30 da noite, para que eu não pague esse valor da energia e pague apenas o diesel. E na época o diesel era barato, né? Uhum. Só que hoje, um gerador desse consome em média de 60 a 70 litros por hora. Nesse momento, hoje, nós estamos com diesel a quase 7,50. Fato. Se isso acontecer, Aqui, né? Em aqui, né? lugares está A gente tem 9. lugares que está muito mais, mas vamos lá, É. aqui. Se a sua empresa ainda depende disso, imagine o tamanho do problema que está acontecendo agora, né? E se vir a faltar no diesel ainda, é maior problema ainda, né? Para isso existe uma solução com baterias que faz basicamente a função de um gerador, que é dar energia para esse horário, mas o mais legal de tudo, armazena energia dentro dessa bateria com a energia gerada pelas placas fotovoltaicas, que eu gera quase custo zero, né? Uhum. Vou armazenar nessa bateria e quando der 6h30 da tarde, não é um gerador que entra. Entra o sistema de baterias. E esse sistema de baterias vai fazer o custo que esse empresário tinha, rapidamente aqui, em 3 horas. 3 horas vezes 70, vezes 7,50. Ele gastaria, vamos lá, R$ 1.500 por dia, mais ou menos. R$ 1.500 por dia, vezes 21 dias. R$ 31.500 por mês só de diesel. Só No diesel. preço de hoje, né? No preço de hoje. A gente substitui isso por um sistema de baterias, né? Com um custo, obviamente, na aquisição um pouco maior, mas a longo prazo se paga em mais ou menos 4 anos, né? Então, E uma sem solução barulho, né? sem barulho. Sem barulho, sem manutenção, sem necessidade de Sem alguém ir incomodar lá, né? vizinho, nada, nada, Exatamente, nada, Eu já nada, tive exatamente. um nada. caso de um cliente que eu também tive a oportunidade de atender, e ele relatou que um dos problemas é que ele precisa ter um contrato fixo de manutenção, ele tem que partir esse gerador toda uma vez por semana. E aí eu perguntei para ele, tá, e que horas você faz isso? Não, a gente tem uma rotina de sempre na parte da tarde. Eu disse, ó, verifica a possibilidade de você ligar isso no teu horário de ponta, pelo menos. Tu vai ter que ligar, liga no horário que já te beneficia. Ah, a gente fez o estudo, mas não valia muito a pena. Então, assim, às vezes a empresa tem o conhecimento de que funciona, né, que tem que fazer, mas não acerta o horário. Enfim, para ela não valia a pena, mas existem casos que a gente pode pelo menos Mas fazer valer a pena. vamos lá, né, Simão? Não tem como não valer a pena, né? Se ele já ia usar o gerador por 1 hora por semana, no mínimo, para testar ele, que Já teste essa economia. 1 hora na hora de ponta, Claro. né? São 4 horas no mês São que. 4 horas no mês, Sim, economizando sim, 60 litros de diesel, sim. né? Eu acho que isso aí são pontos importantes, mas, de novo, entra no desconhecimento de quem opera aquilo, né? E não, de novo, o responsável pela manutenção não tem obrigação de ter esse Ele conhecimento, tem a né? obrigação de ir lá ligar, Ele tem a se for obrigação de interno, né? fazer funcionar a fábrica, como o Samuel muito bem falou, né? Mas aonde que normalmente, né? Você está falando dessa questão aí, mas normalmente vai lá, conversa com o empresário, de repente a pessoa responsável, mas o negócio trava, não vai para frente. Por que que não vai para frente? Aonde que é a dificuldade? É possível financiar? Né? Tem algum tipo de. Hoje, o que a gente vê? Trava muito, principalmente quando o empresário tenta colocar na balança. E um ponto importante, se a empresa não colocou no planejamento estratégico, isso vem Uhum, como algo adicional ao planejamento, a gente já vê que é uma dificuldade, né? Então, uhum, o que a gente tenta orientar o empresário? Para que coloque no planejamento estratégico do próximo ano, né? Já com budget dimensionado, né? E pense o seguinte: se chegar ao ponto de decidir entre colocar uma máquina nova para aumentar a produção e energia solar, se a sua máquina nova aumentar a produção, consequentemente ela aumenta uma coisa chamada energia, que uhum. consequentemente aumenta o custo fixo. Então a gente não pode comparar dessa maneira, é injusto. Mas a gente vê o quê? Esse outro desconhecimento. Poxa, é um projeto que eu posso financiá-lo 100%. Hoje, com linhas de financiamento para
para a indústria super atrativas, né? Inclusive com modalidades onde a Solturi ela faz esse financiamento quase que próprio dentro de casa, né? Onde a empresa também não se descapitaliza tanto. Então, são soluções que eu acho que o que falta muito é a consciência do empresário que para esse problema existe uma solução. E eu acho que só vai entender que para esse problema existe uma solução quando ele parar para olhar que isso é um problema, né? Hoje não é um problema porque eu não olho. Quando eu começo a olhar, tem um olhar mais crítico, opa, nós temos um ponto de alerta aqui, e aí começa a se gerar dúvidas e questionamentos e a coisa Entendi. vai para frente. E Valdir, se fosse para falar com um empresário que está aí na dúvida ou que nem tá com energia solar no radar, qual que é o recado que tu mandaria? Não deixe para amanhã, faça hoje. É, Não, é de fato mesmo, Otávio. Nós sentimos na pele que nós retardamos para colocar na Locajá, e a partir do momento que nós tomamos consciência que era necessário, mudou da água para o vinho, Uhum. entende? Melhorou, o nosso custo diminuiu radicalmente, aquele estresse de deixar um ar-condicionado ligado sem ninguém dentro da sala, numa energia do galpão, coisa parecida, Quem é não empreendedor dá. sabe, né? Tá lá com o escritório geladinho e tal, daí chega ar-condicionado ligado, vai aumentar a conta de energia e tal. E, Não, pô, já está na tem, cabeça que lá. Hoje não, a gente não tem aquela preocupação, porque você já sabe que aquela conta vai qualidade, vir mínima e não vai ter problema. qualidade de vida, conforto para a equipe. E vamos lá, eu fico muito feliz também de ter clientes como a Alcajá, parceiros, amigos como eles, porque a gente vê também o crescimento, né? Poxa, agora estão com mais 2 novas unidades, né? Abrimos agora recente, faz uns 30, 40 dias em Porto Belo, e agora faz uns 20 dias em Penha. Então nós estamos hoje em Jaraguá, São Bento, Itapema, Itajaí, Porto Quase o Belo e estado Penha. inteiro já, Olha né? só. Então, Não, não é nem. para nós é uma felicidade, porque querendo ou não, é um parceiro nosso crescendo, né? E, de novo, crescendo de maneira consistente, de maneira consciente, né? Olhando o custo mesmo, que eu acho que é um ponto importante. Senão você está lá crescendo, 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 você não olha a linha de custo, uma hora você está crescendo para pagar a conta do dia, né? Acho Não, que é uma coisa lá, Bruno, que a gente leva muito à risca, é não dar o passo maior que a perna. Tipo assim, essas 2 unidades que foram recente inauguradas, é tudo dentro de um planejamento que se eu não locar nada, não vou ter problema no meu fluxo de caixa. eu vou estar te perguntando, qual que locação hoje de basicamente o que lá faz? Olha, o nosso forte principal, assim, foco principal é a construção civil. Uhum. Vai desde uma betoneira, um andaime, compactador, mas a gente loca também a parte de jardinagem, uma roçadeira, uma máquina corta-grama, um soprador de folhas e a máquina e para a área de limpeza também. Lava-jato, as mulheres usam muito uma extratora para limpar o Aham. sofá, temos também. Hoje temos aproximadamente 170 itens 170, diferentes. puta, não sabia. E Nossa, deixa eu te perguntar, e acho que meio que respondeu. Loco tanto eu, pessoa física, quanto outra empresa. Sem problema. Pessoa física, pessoa jurídica. Então, a única coisa que é feito um cadastro, passou o cadastro, loca sem Pô, problema legal. nenhum. Eu não fazia ideia, inclusive, maravilhoso. que tinham 170 Quantas vezes itens. tu tá em casa, pô, eu tenho que fazer tal coisa, mas, pô, eu vou comprar isso e tal, vou usar É. uma, 2 vezes. Tem É essa muito alternativa, comum, né? Otávio, chegar algum cliente lá novo. Não, eu não compro mais Lava Jato. Uhum, Eu venho aqui e alugo. Por quê? uhum. O que eu tinha, vinha o vizinho, emprestava, não me devolvia, e quando devolvia quebrado. Quando Então, vai, só descobre quando vai usar e daí não tá então ele funcionando. falou, não quero mais saber, vai lá, pega na Loca já, loca por uma diária, 2, um mês. Quantos Quanto anos de mais mercado tempo, já? 21 anos já. 21 21 anos. anos. Pioneiro. Já fomos para maioridade agora, né? Olha só. Maioridade, maioridade. Isso Muito, aí. muito bem. Muito bem. São negócios, né? E a gente já tá chegando no final do Pois é, episódio. passa Passa rápido rápido, demais, né? cara, Passa isso aqui. muito, Eu muito rápido. Tem que aumentar esse tempo, Otávio. A gente tá Então, quase né? assim 1 hora já. Teríamos, podemos ir para 2 horas, fazer até Dá. uma longa Eu duração. falei pra eles, né, vai ficar bom quando botar um whiskyzinho, uns negócios de, né, Não, aí a gente um vai ficar mais tempo, torresmo, né? né? Não, Pô, sabe daí, que o alemão gosta de cerveja, né? Não, cerveja cerveja geladinha também geladinha, ia né? bem, né? Porra, Bah, sempre vai bem uma faria toda a cerveja. diferença aqui. A evolução, a evolução. Mas, ó, nós não tínhamos o biscoito, agora temos biscoito, as coisas estão Não, evoluindo. mas vai evoluindo. Vai. Mas é fato mesmo, eu digo pela Loca já. Há 21 anos atrás, com certeza nós tínhamos 20, talvez, não tinha 30 itens de Uhum, soluções para o comércio em legal. geral, né? E uma loja só, né? Só a E matriz. o que aconteceu? Quando eu saí de gerenciar a TRAP, que eu gerenciei lá por 7 anos, eu tinha que fazer meu salário dentro da Loca já. O que eu vou fazer? Locar os mesmos produtos?
Não, eu vou ter que ampliar o meu mix de Uhum. produto. Uhum, E foi o que nós fizemos, né? uhum. Aumentamos a nossa linha e, graças a Deus, a gente conseguiu um bom faturamento Legal. e Muito bem, estamos muito até bem. hoje. Por falar nisto, eu separei uma pergunta aqui que eu acho que é importante. A gente já falou muitas coisas, né, a respeito disso, mas qual é a decisão estratégica, energética aí que a gente recomendaria para as pessoas que estão deixando dinheiro na mesa? Dono de empresa, né, que tá pagando a conta e não tá nem olhando para ela. Olha, Otávio, se o Bruno viesse me vender hoje, o que que eu iria fazer? Pegava meu financeiro, quanto é que eu paguei de energia nos últimos 12 meses? Uhum, Porque é injusto quando você pega, quanto paguei mês passado? Pode variar de inverno para verão, então É isso aí. eu acho que para uma análise bacana tem que ser os últimos 12 meses. E aí, diante do projeto que fosse apresentado, como que eu pago isso? uhum, E eu tenho, hoje a gente pegou com recursos próprios lá. Mas eu tenho certeza que com esse financiamento que o Bruno acabou de falar, ele vai pagar menos de financiamento do que de energia. É isso uhum. aí. Isso é, ele vai desembolsar menos e vai estar comprando uma coisa que é dele, que vai ser para quantos anos, Bruno, ter Hoje até só de 25 garantia? anos de garantia. 25 anos de Olha garantia, só, pensa. perfeito. Então, o empresário que não colocou até hoje, ele deveria pensar seriamente em colocar. É. Samuel. A decisão para mim seria o ponto de entender que realmente você não está pagando a conta de energia e sim a falta de planejamento energético. Tá? Basicamente resume o ponto que a gente precisa chegar que se você controla, você gerencia, então através disso você vai ter liberdade energética, vamos colocar assim. Eu, se tivesse à frente de uma empresa hoje que não tem solar aplicada, eu certamente criaria algum tipo de comitê que faria avaliação do meu custo com energia, mensal, anual, para, né, esse pode ser de uma pessoa só, pode ser de duas, né, traz de alguém especialista, liga na Soltura e, cara, quero uma conversa de 10 minutos com o Samuel. O Samuel vai até lá, faz uma conversa para entender se, poxa, é necessária a aplicação de um projeto solar ou a gente consegue fazer outras coisas que possam linkar, ou vamos fazer um ecossistema de soluções da Soltura inteiro para a indústria. Eu acho que é mais o empresário olhar para isso com um pouco mais de carinho, né? Porque, querendo ou não, se a sua conta de energia representa boa parte da sua despesa, a gente consegue resolver esse problema. Resolvendo esse problema, você tem mais margem, ou para ser mais competitivo, ou para ter mais margem de lucro, né? Muito bem, muito ótimo essa conversa. Tenho certeza de que quem está ouvindo lembrou de alguém que tem um negócio que de repente pode estar perdendo dinheiro, pode encaminhar esse podcast aí para a pessoa Isso aí. conhecer. Agradecer a presença do Evaldir aqui, né? Nosso convidado. Muito obrigado, Samuel, também. Bruno, é Obrigado, muito rico gente. aí. E em breve teremos outros episódios aí do Decisão Energética. Muito obrigado para quem ficou até o final.